Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também as nossas técnicas, técnicos que estão nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação de 24 horas no ar, pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Como eu disse aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, amigos, família Feal. Que alegria estarmos juntos, especialmente quando a gente vai falar sobre as leis do amor. Ê, coisa boa. Obrigado, Nando, por estarmos juntos aqui por esse evangelho que alimenta minha alma, purifica minha casa espiritual e minha casa física. É isso mesmo, né? Todos nós somos beneficiados, né? E nós estamos na sequência, né? Esse é o terceiro programa que a gente está fazendo sobre um tema que chama Consequências do Passado, extraído do livro Leis de Amor, né? Na psicografia de Emmanuel, né? Autoria de Emmanuel, e na psicografia dupla, né? De Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O Chico psicografava os capítulos pares e o Valdo os capítulos ímpares. Olha que coisa incrível. Esse livro foi uma proposta, né, dos irmãos lá, os companheiros da Federação Espírita Brasileira, que pediram que o Emmanuel, né, trouxesse esse tema, falando sobre a dor, e aí eles intitulam, ele até que chama de opúsculo, que é um livreto, um livro pequeno, né, sobre esse tema, colocando o nome de Leis do Amor. Nós já extraímos aqui 10 perguntas, já comentamos, e agora a gente vai trazer mais algumas para você aí, para que você possa ter curiosidade e estude esse livro, né? Busque esse livro, Leis de Amor. Então, nós paramos na pergunta 11ª aqui, nosso querido Tiago. O que acontece aos que impelem o próximo à falência moral? E a resposta é a seguinte: se instilamos viciação e criminalidade em companheiros do caminho, asfixiando-lhes as melhores esperanças na desencarnação prematura, é certo que se corporificarão de novo na terra, ao nosso lado, a fim de que lhes prestemos concurso imprescindível à reeducação na pauta dos compromissos a que nos enredamos ao precipitá-los nos enganos terríveis de que buscam desvencilhar-se, abatidos e desditosos. Nas mesmas circunstâncias, carreamos em nós, enraizados nas forças profundas da mente, os bens ou os males que cultivamos, né? Então, o ser humano, o próximo, aqueles que estão ao nosso lado, são terreno fértil, né? São terreno fértil, né, Tiago? E que, dependendo do que a gente semear nesses terrenos, essas glebas, nessas vidas, vai ser responsabilidade nossa. Como ele fala aqui no finalzinho, bens ou males, né, que cultivamos, né, Tiago? Eu acho, nossa, esse trecho faz um alerta. Amigos, Nando, você já se deparou com alguém do seu círculo de amizade que aquela pessoa, que ela oprime a outra, Nando? Ela, sabe, ela não faz questão nenhuma, ela não se preocupa com a intimidade, com os sentimentos da outra pessoa. Ela não, sim, não perde a oportunidade para humilhar, para maltratar, para rebaixar a outra.
Aí os amigos perguntam aos espíritos, ao Emmanuel, né, a equipe espiritual lá com o Chico, o que acontece com essas pessoas que, né, fazem isso e levam a pessoa a uma falência moral? Eu vejo nessa situação, Nando, da seguinte maneira, você já percebeu, não sei se, com certeza, né, pessoas em algum relacionamento que a pessoa diz assim, olha, aquela pessoa me colocava tanto para baixo, eu me sentia um nada. Olha, eu não tinha vontade de viver, não tinha vontade de me cuidar, não tinha vontade de fazer nada, sabe? Porque aquela pessoa destruiu tanto minha autoestima, meu jeito de ser. Realmente, Nando, não levou essa pessoa para uma falência moral? Isso é muito normal. Normal não, né? Desculpa, muito comum. Ô, Tiago, você que conhece de leis, né, que você é na área jurídica, é o assédio moral, né? Você podia até falar um pouco sobre o assédio moral, porque isso é um assédio e que acaba prejudicando a vida dessa outra pessoa, não é mesmo? Exato. E isso não só em, vamos dizer assim, esse comportamento abusivo, né? Não só quando envolve uma relação de autoridade, envolve, pode ser numa amizade, pode ser num parentesco, pode ser uma pessoa próxima, em várias situações, viu, Nando? E a gente lembra daquele alerta dos espíritos, olha, tem muito comportamento que vocês fazem aí que não chega a ser nem crime, nem um crime simples na lei dos homens, mas para a lei de Deus, olha, se tornaria uma conduta hedionda, quer dizer, muito horrenda, muito reprovável. Então, além da parte criminal, Fernando, desses casos onde a pessoa que está hierarquicamente acima, aquela pessoa que abusa da sua posição para obter uma vantagem para ela ou para uma outra pessoa, né? Chega até o ponto, por exemplo, de uma exploração até por uma finalidade sexual num trabalho, como a gente já não vê isso, né? Levando a pessoa a uma falência moral. Ela nem tinha, vamos dizer assim, aquilo no coração dela, mas, poxa, o interesse dela de se ver projetada, a pessoa obriga ela, ou ela perdeu o emprego, ou ela tomar uma postura moralmente que ela não concorda, né? Que ela se sente humilhada. E às vezes a pessoa faz, viu, Nanda? A pessoa faz, às vezes até com chavos, se mistura até com, não só na parte sexual, até na parte de corrupção, né? Você fala assim, ó, se eu não fizer, eu vou perder o emprego, né? Se eu não fizer tal coisa, eu vou perder o emprego. Você imagina o que não vai acontecer com essas pessoas. Com certeza, porque tem muita coisa que passa incólume pelas leis humanas, pelos olhos humanos, pela testemunha humana, né? Mesmo com tantas câmeras aí espalhadas por todos os lugares, né? Londres, por exemplo, é uma cidade que você dá um passo, tem uma câmera te filmando. Mesmo com tudo isso, tem muitas coisas que passam e que só estão aos olhos, aos testemunhos daqueles que estão na espiritualidade, né? Porque o próprio Paulo diz de nuvens de testemunhas. A gente a todo momento está sendo visto no que nós fazemos. A própria lei que nos rege, ela já, vamos dizer assim, tem uma tecnologia que acaba gravando tudo que a gente faz. Não tem como a gente se esconder. Não tem. Né? E quando nós estamos, a gente vê por relatos dos espíritos no mundo espiritual, no mundo espiritual, mais ainda, a gente não consegue esconder. Aqui a gente esconde ainda, pensamos, fazemos várias coisas sem que as outras pessoas saibam, né? Está escondido, mas perante a esse universo que está aí à nossa volta, nós não temos como esconder. Né? Nossas ações, tudo que nós fizemos estão sendo vistas, estão sendo gravadas, estão sendo impressas em nós mesmos, né? No nosso próprio tecido espiritual. Nós não tem como. A gente pode achar que tem algum livro, está em algum álbum fotográfico ou algum registrado em algum chip de alguma câmera. Está nada em nós mesmos, não é mesmo, Tiago? Lindo esse descortinar, viu, Nando? Lindo mesmo esse descortinar. Eu lembro do nosso amigo Camargo, como que é o nome dele mesmo? Que até o Leon Denis o assessora. Ah, Sérgio o Camargo, Sebastião né? Camargo, Sebastião Camargo. Sebastião Isso. Camargo. Ele sempre nos ensina sobre essa nossa construção do destino. Eu acho isso muito bonito. Todo momento a gente está construindo.
E aqui uma resposta espiritual, você percebeu que ele fala assim, que nós seremos convidados a uma reeducação, uma aproximação com essas pessoas que a gente causou. Então, Nando, não é de se espantar que venhamos a encontrar pessoas antagônicas, pessoas que demonstram algum sentimento incompreensível no primeiro momento de nossa parte, mas agora a espiritualidade está dizendo, olha, confia, um motivo tem para essa pessoa difícil estar no seu destino. E talvez pode ser, inclusive, você pode ser o causador desse desequilíbrio dela, não raras vezes. Mas se não for, entre nesse processo de reeducação e aprenda com essa experiência. Por isso, viu, Nando, amigos, eu não acho que a gente fala disso não quer assustar as outras pessoas, viu, Nando? Mas eu acho deixar a gente tranquilo. A gente sabe agora tudo tem um motivo, tem um fundamento. Eu não estou sofrendo à toa, Deus não está desperdiçando lágrima no meu rosto. Com certeza, se a situação que estamos vivendo foi alguma falha do passado, que está difícil hoje, tudo, mas não está impossível. Porque se fosse impossível, Deus não colocaria para nós. Ele não coloca situações impossíveis, que não são possíveis de se realizar. Ele só nos dá oportunidade quando a gente está, de alguma forma, colocando em ordem a nossa vida espiritual, que ela é, além dela ser eterna, ela tem a eternidade do passado, a eternidade do presente e a eternidade do futuro. Então, ele vai nos dar essa possibilidade quando tiver ao nosso alcance. Ele não vai dar um fardo, uma cruz maior e mais pesada que os nossos ombros não conseguem carregar, não é, Tiago? Então, a gente só vai em frente dentro dessa misericórdia que Deus nos concede, não é mesmo? Maravilha. E eu também concordo plenamente. É tudo tão medido, tão calculado para que seja útil para o nosso proveito. Você já imaginou? A gente também está rodeado de situações que a gente só sofre e não aproveita nada. Seria totalmente terrível, né? E temos saída. Temos saída. O Evangelho está ensinando essa saída para nós. Né? Está ensinando a gente olhar para o lugar certo. Está ensinando a gente compreender as relações humanas de uma maneira mais madura e mais ampla. Isso realmente traz uma tranquilidade para nós. Exato, Tiago. Então, vamos continuar aqui. Ó. Tem a pergunta seguinte, ela é dessa forma, foi feita para o plano espiritual. E o que ocorre aos desencarnados que malbarataram, né, malbarataram os tesouros da emoção e da ideia? Aí vamos lá. Quando desencarnados, não fugimos à lei de causa e efeito. Se malbaratamos os tesouros das emoções e dos pensamentos na Terra, deambulamos nas esferas espirituais por doentes da alma, que a perturbação ensandece, fadados a reaparecer no plano carnal com as enfermidades consequentes a se entranharem nos tecidos orgânicos que nos compõem a vestimenta física. Então, quando eu falei que fica impresso tudo aquilo que nós fazemos nos tecidos da alma, é lógico e é claro que a lei por justiça, né, quando ele fala aqui, né, que não fugimos, quando desencarnamos, fugimos da lei de causa e efeito. Ela vai continuar existindo e agindo em nós. E aí, quando isso fica, né, impresso em nós, voltando ao campo físico, essas anomalias ou essas situações vão estar na vestimenta física, né? Vão estar conosco. Então, por isso que a gente vê muitas situações em que a gente não compreende por que aquilo. Às vezes você vê uma família de vários irmãos e todos estão bem, e um único não ali, de repente, naquele grupo, né? Por quê? Poxa, mas nasceram, né, do mesmo gene ali, do mesmo pai, da mesma mãe, e por que essa diferença, né? Então, muitas vezes ela está, né, dentro dessas questões que a gente está aqui trazendo, né, desse livro, né, Tiago? Eu acho que a doutrina espírita ela vai fundo, realmente.
Fala, nossa, uma alteração orgânica tem um processo, um motivo específico, né? Então, eu não estou sendo mais castigado por Deus, Nando? Poxa, não é Deus agora que está contra mim? Será que eu fiz alguma coisa para merecer isso, né? Será que Deus não gosta mais de mim para ele permitir que isso esteja acontecendo na minha vida? Essas questões que nós temos no nosso coração e ainda faremos, viu, Nando? Mesmo a gente conhecendo, quando o calo aperta, viu, a gente faz, a gente pergunta, a gente range os dentes, a gente chora muito. E agora o conhecimento ele vai entrando, vai penetrando, a gente vai se fortalecendo, fala, Senhor, agora eu compreendo que o Senhor me ama de verdade, que o Senhor nunca desejou o meu mal, que se eu estou passando por isso, além do Senhor reduzir a minha dor, o Senhor me dá todos os elementos para eu conseguir vencer. E esse conhecimento a gente vai aprendendo. E de outro lado, Nando, a gente vai ficando mais cuidadoso, porque aquilo que eu fizer, eu sei que eu estou me prejudicando. Eu estou me prejudicando. Se eu agrido alguém verbalmente, até fisicamente, nem se fala, né? Eu estou lesionando o meu corpo espiritual. Na mesma hora, é automático. Você vê como Deus criou uma coisa interligada? Ele não ia deixar a gente fazer qualquer coisa e, né? E destruir uns aos outros sem consequência. Teremos consequências. Isso faz que a gente tenha um freio. Não agora mais por temor de Deus, Nando, mas uma compreensão, por um raciocínio claro. Aí que surge a verdadeira fé raciocinada. Sim, a gente precisa pensar mesmo no porquê que essas situações acontecem nas nossas vidas. Não é à toa, não é por acaso, tudo tem um princípio, né? Tudo tem uma ação, e depois essa ação, consequentemente, vem a reação, e isso vai, o desenrolar da nossa vida. E consciência, né? A nossa consciência, ela é muito mais, ela cobra muito mais do que a própria lei que nos rege. Às vezes a gente vai na cobrança consigo mesmos mais do que a lei exige. E isso não pode acontecer. A gente tem que ter um equilíbrio aí, né? Não podemos ficar aí sofrendo também muito mais do que deveríamos sofrer. Se erramos, não vamos ficar carregando esse erro, se culpando, né, por muito e muito tempo. Não, a gente tem que parar e verificar que existe uma lei, ela é justa, ela é misericordiosa e vai nos dar a oportunidade de a gente corrigir isso, né? E vai nos dar um tempo ainda para isso, né? Não é aquela cobrança bancária, né, que chega, os boletos que chegam, as duplicatas, né, que chegam, as cobranças que chegam e que a gente precisa pagar rapidamente, às vezes nem tendo condição, aí entra numa outra dívida, não é esse tipo de cobrança. Por isso não que a gente não deva ter pressa de pagar, né? Não precisa ter essa pressa, mas precisa ter a consciência, a responsabilidade de que a gente precisa colocar em ordem essas questões nossas, né? Que só nós mesmos, cada um de nós, vai conseguir. Ninguém vai fazer por nós. Podemos ter apoio, temos apoio, Deus é misericordioso, nos dá força, né? Os amigos espirituais nos dão coragem, mas quem tem que resolver somos nós mesmos, né? Então é por isso que cabe a nós, né? Autores, e a gente não pode só colocar uma obra aí, e aí dessa obra, daí para frente vocês se virem, né? Seja qual for a nossa obra, né? Foi que nem ele fala aqui, ou de males, ou, né? Na resposta anterior, que ele fala bens ou males que cultivemos, né? O que vemos cultivar, o que cultivamos já, né, Tiago? Lindo demais. E Nando, olha a preciosidade, olha a profundidade, né, dessa pergunta. Eu não sei quem perguntou, estava realmente muito envolvido. Ele pergunta, Nando, se a gente pode desprezar, que ele vê, né? A pessoa já, a pergunta ela tem essa seguinte premissa: as emoções e as ideias são um verdadeiro tesouro, e tem pessoas que desprezam o tesouro das emoções e das ideias.
isso tem algum prejuízo? E, Nando do céu, eu acho que, olha só, a gente está... ter aquele momento de um momento de oração, um momento que seja, viu, Nando? Você se dedicar pelo menos uma vez por semana, fazer uma atividade espiritual, fazer um evangelho no lar. Tem gente que acha tão desprezível, né? Tão pequeno, mas cultivar esses bons sentimentos e ampliar esses bons sentimentos vai ter um impacto muito grande, porque ele fala assim, olha, vocês estão mal barateando, vocês estão desprezando esses tesouros. Isso vai ter um impacto orgânico muito forte. Então tem gente, Nando, que não se importa em passar a semana inteira remoendo uma revolta, em passar tanto tempo se contentando com um determinado sentimento ruim dentro dela e ela não faz uma faxina, não tenta arrumar. Eu não estou nem dizendo, viu, Nando, de tentar resolver o problema por completo, porque tem problemas na nossa vida que são realmente insolúveis e a espiritualidade coloca aquela pedra no nosso sapato para a gente aprender a conviver, né? Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne. Olha só que legal. Ele dizia que ele não revelou para nós o que seria esse espinho na carne. Algumas teorias, né? Uma doença física, a maioria dos teólogos dizem. Que ele fala que esse espinho na carne foi colocado nele para ele realmente se conscientizar da missão que ele tinha aqui na Terra, para ele colocar ele em humildade. Então, a gente despreza que isso não vai dar nada, que isso não vai não causar um desequilíbrio orgânico, e vai, eles estão reforçando isso. A gente precisa se conscientizar isso urgente, mano. Quer ver um exemplo? Se nós temos determinadas atitudes aqui nessa vida, sem contar com as vidas passadas, nessa vida aqui, no comportamento dos nossos dias de hoje, isso vai arredondar em quê? Em enfermidade, né? Basta, se a pessoa tem uma raiva, aí ela pode ter uma úlcera. Se ela tem uma mágoa, ela pode ter um câncer. Várias situações que a gente expressa aqui nessa vida mesmo já tem uma consequência. Então, imagine situações que nós já trazemos de outras encarnações, né? Então, a gente precisa aprender com o que a gente está já vivendo aqui, que se a gente não cuidar do nosso corpo, ele vai adoecer. Se ele adoece por determinadas situações que a gente, ou comportamentos que a gente tem, também na questão espiritual, né? Na questão espiritual, a gente também pode adoecer, né? Esse adoecer aí precisa do remédio do evangelho, porque se a gente não tiver um apoio como esse, como Jesus vem nos trazer, ainda estaríamos numa situação ainda pior do que a que a gente está vivendo hoje, né? Estamos vivendo... interessante que eu estava comentando com você antes de a gente começar o programa, né? Que o quanto esse livro de 1963 tem, né, tudo o que o Emmanuel fala, né, o que é colocado nesse livro, tem muito a ver com os dias de hoje, né, com o que nós estamos passando. Se a gente está numa situação difícil, a gente precisa buscar ajuda, né? É importante que a gente tenha uma religião, né? Não importa se é espírita, se é católico, se é ubandista, se é evangélico, se é judeu, não importa. A gente tem que ter essa ligação com o Criador, com o nosso Pai, que é misericordioso, amoroso, e Ele nos dá condições para a gente conseguir colocar em ordem a nossa vida, né? Para a gente prosseguir, porque a nossa tendência, ou não seria tendência, o que a gente tem mesmo é que não tem como não evoluir. A gente vai evoluir, é fato, né? Evoluir. Evoluir não é ficar, não é achar que a gente, não, eu não consegui evoluir nessa vida, conseguiu. Com certeza a gente sempre vai estar em expansão e evolução. Nunca a gente vai voltar, nunca a gente vai ir para trás. A gente pode até permanecer só com um passo dado, mas que a gente deu um passo, deu. E podemos dar muitos outros mais, né, Tiago? Você me faz lembrar de uma coisa assim, ó. Se eu estou tendo problemas, igual a gente está falando, né? Pessoas até que no passado que a gente impeliu ela numa falência moral. Estamos convivendo, tendo relacionamentos difíceis hoje, situações difíceis. Aí a gente, igual você falou, né? A gente vai aproveitar, sabe por quê?
A espiritualidade diz assim, Nando, que quando a gente tem contato com vivencia essas dores, invariavelmente traz um crescimento. A gente já aprende a escolher melhor, vai marcando o nosso íntimo, ainda que a gente ali sofrendo, vivendo aquela situação, vai causando uma inconformação, vai causando um trabalho íntimo que a gente não, às vezes, nossos olhos, né, nossa visão espiritual, nossa visão humana não compreende a amplitude espiritual daquilo, mas a espiritualidade diz o seguinte: vocês estão aproveitando. E aí a gente lembra daquela lição, o bem sofrer ou o mal sofrer. Então, já que nós estamos passando por essa situação, por que não aproveitar ela na plenitude, compreendê-la ela agora, Nando, da melhor maneira possível e passar por essa prova agora de uma maneira mais digna e eficiente. E eficiente. Aproveitar esse momento de desafio e falar, eu quero aprender o que a vida está querendo me ensinar, tomar essa decisão de verdade, sabe? É uma decisão de coragem, Nando, é uma decisão de realmente de força, de, assim, que não está ligado com a força física, mas sabe, uma força íntima, uma força moral de querer viver, de querer amar a vida. A gente precisa desse impulso. Eu vejo o exemplo do Chico e também do Divaldo, né, que são esses médios extraordinários aí que a gente tem a oportunidade de receber aqui no Brasil, e outros mais, né, João Nunes Maia, e várias outras, tem médiums, né, senhoras médiums também, que se você lembrar algum nome aí, você pode falar para a gente aí também, Tiago, que trouxeram para nós, né, exemplos, né, nos trouxe, como o Divaldo ainda continua trazendo, pela longevidade da vida, né, que nem o Chico desencarnou bem idoso, o nosso Divaldo está idoso, e outros médios mais, e a gente percebe que assim, parece que tem um acréscimo de misericórdia, tem uma extensão da vida de determinadas pessoas, elas viriam para cumprir determinada situação, mas vamos aproveitar aí nesse tempo, vamos colocar mais coisas, porque a pessoa chega num estágio ou no estado assim, de inteligência, de compreensão, de sabedoria, né? Principalmente as pessoas idosas que já viveram mais do que nós, estão num patamar e aí, deste patamar, a Cora Coralina, né? Que maravilha essa poetisa que trouxe tão belas poesias para nós, textos, né? E outros mais e outras mais, porque chega num ponto assim de sabedoria e parece que Deus, por sua misericórdia, concede. Filha, filho, aproveite mais esse tempo. Então, parece que que amplia um pouco mais o tempo. E porque assim, uma coisa que a gente pode medir assim, o Chico era para trazer no seu projeto aí, no seu planejamento, lá no planejamento anterior, que o Emmanuel trouxe para ele, 40 e poucos livros. E ele chegou a muito mais de 400, quase 500 livros, ou mais de 500 que se desdobraram, né, dos livros do Chico, se desdobraram mais, acho que de 1000 de outros autores. Então, o que é isso? A gente, o plano espiritual, a planejamento espiritual não vai despejar na gente tudo aquilo que a gente precisa realizar, não vai. A gente vem com muito pouca coisa para se fazer, que parece até muito, né? A gente não sabe o que a gente fez lá no passado, tem muita coisa para resolver, mas a gente vem para resolver poucas. E em determinado momento, se você criou aí um crédito, e esse crédito te abre uma possibilidade de você falar, pô, vamos aproveitar mais um pouquinho aí, né? E vamos já dar uma limpada aí nesse passado aí. E isso acontece muitas vezes, né? Isso acontece. A gente tem essa misericórdia de Deus sendo ampliada para nosso favor, para a gente resolver e conseguir soluções de situações que seria talvez só colocado em outras ocasiões, né? Então, se já estamos passando por determinada coisa, é porque a gente tem condição de realizá-las. Deus não vai colocar a mais se a gente não tiver condição. Voltamos a dizer isso, né, Tiago? E sim, isso tem que nos encorajar.
E esse ensinamento tem que nos encorajar. E olha esse alerta. Se nós desprezarmos o que a gente sente, o que as nossas ações, os nossos pensamentos aqui na Terra, Emmanuel diz, vem para cá, para o mundo espiritual, que vocês vão ver. Muitas pessoas são doentes da alma. Hoje eles estão doentes da alma, porque eles não fizeram a gestão da sua emoção, eles não se preocuparam com o que estão sentindo, como eles estão vivendo apenas, né, olhando você sabe que tem um espírito chamado espírito protetor Jorge, espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar o seguinte, dois grupos, Nando, ou os ascetas ou os materialistas. Os ascetas são aquelas pessoas que desprezam o corpo, quer viver só o espiritual. E os materialistas só quer viver o corpo. Os dois cometem um grave erro, ele diz. Olha que interessante. Aqueles que desprezam o corpo, mutilam o corpo, fazem de tudo, não se importam com o corpo, vão responder. E aqueles que só se preocupam com o corpo também irão responder. Nós precisamos entender esse bom senso, né, Nando? Então, fazer a gestão da emoção é se preocupar com o que nós estamos sentindo, com o que nós estamos vivenciando, as nossas experiências. Isso faz toda a diferença, Nando. Eu estou cada vez mais convencido disso e ouvindo os mais antigos, como você falou, né? E eu estou ouvindo os mais antigos falando para a gente se preocupar com isso. Isso é muito importante. Essa gestão aí é importantíssima, porque é uma gestão que não é só desta vida, ela é uma gestão permanente. As nossas emoções estão no espírito, elas não estão no corpo físico. Se a gente não equilibrar essa questão mental nossa, psíquica e emocional, ela não vai se alterar só pela troca de vestimenta física. A gente vai estar aqui com esses problemas e eles vão continuar após o nosso corpo né, debilitar-se e voltar da sua origem lá para a Terra. E por isso que a gente precisa, nessa gestão, precisa ser, né, Tiago, permanentemente a gente precisa cuidar dessa gestão. Uma das formas da gente cuidar disso é a gente criar o hábito da oração, da prece, das vibrações, que a gente possa... porque a gente entra numa faixa de pensamentos em que as coisas são mais tênues, são mais equilibradas, harmônicas, né? Então, por isso que a gente para aqui, dá essa pausa aqui na nossa leitura, nos estudos, nos comentários, para a oração, para a prece e para as vibrações. E hoje eu gostaria muito de ouvir a sua prece, Tiago, trazer para nós aí as suas palavras, com os seus sentimentos, com sua emoção, conduzir para nós esse momento de prece. Vamos lá, Tiago? Lá eu acho também, viu, Nando? Jesus deve estar ansioso para ver o coração de todos nós, né? Então eu convido você para abrir o seu peito, lembrar de Jesus, mestre maravilhoso. Traga-o na sua tela mental, no seu íntimo, no seu coração, aí onde você estiver na sua casa. Sinta a sua presença, o seu amor e o seu carinho. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelos seus emissários, tarefeiros e tarefeiras que todos os dias estão aqui anonimamente, que nos acompanham, sempre nos abençoando, querendo o nosso melhor. Muito obrigado, Senhor, por toda a assessoria espiritual, proteção, todo o carinho e cuidado desses irmãos queridos. Senhor Jesus, queremos humildemente que a nossa oração seja levada a todas as pessoas nesse momento que estão clamando por saúde, por esperança, por desejo de dias melhores, pessoas até com sentimento de desprezo pela sua própria vida. Senhor Jesus, leve essa oração a cada um desses corações. Humildemente pedimos, Senhor, a tua bênção para nossa casa, para nossa família. O Senhor possa se aproximar cada vez mais do nosso mundo íntimo. Senhor Jesus, eu agradeço humildemente por esse evangelho maravilhoso. Agradecemos, Senhor, por teu ensinamento que nos sustenta,
que nos conduz para o caminho da verdade, os caminhos curtos, evitando tantos tropeços e armadilhas. Obrigado, Senhor, por esse evangelho maravilhoso. E pedimos mais uma vez que a tua bênção seja derramada a todas as pessoas que estão necessitando nesse momento. Por isso eu peço, mentalize cada uma dessas pessoas que estão precisando, sabe que precisa de sustentação, força e ânimo. E acompanhe comigo nessa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que eventualmente tenham nos ofendido. Não nos abandoneis, Senhor, nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças e graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado aí, Tiago, pelas suas palavras, né, que nos conduziram aí nesse momento tão agradável. Antes da gente prosseguir aqui, eu queria mandar um abraço para a dona Ana Castilho, lá de Bauru, que mandou um recadinho para nós, que tem acompanhado o programa e diz que tem despertado nela muito interesse, né, em estudar com a gente aqui, né, nesse evangelho que a gente faz, ou nesse estudo que a gente faz com o Tiago e com todos aqueles que fazem parte da equipe do Alvorada. Então, dona Ana, nosso beijo. Tiago, manda aí um beijo, um abraço para a dona Ana, lá na dona Ana Castilho, de Bauru, aqui no interior de São Paulo. Ô, minha querida Ana Castilho, olha, essa cidade tem um lanche muito bom, hein? Tem um lanche bom e tem um churros na praça lá, viu, Nando? Uma maravilha. É terra boa, viu? Olha, é uma cidade no centro do estado de São Paulo. Ela é perto de tudo, Nando. Um lugar, clima bom, uma cidade maravilhosa. Ela mora realmente num paraíso, viu? Mora bem, né? Até, não sei, a sua cidade natal é Tupã, não é? É daquela região lá também, né, Tiago? Nós estamos a duas horas depois de Bauru, né? Em Depois de relação a São Bauru. Paulo. Isso Lá em mesmo. Tupã é bem mais quente em relação a Bauru. Não dá nem para comparar. Bauru já tem um clima mais ameno. Isso aí, então, um abraço a todos aí de Bauru, né? Essa terra aí querida. Tenho também familiares que têm, que não que moram lá, mas que têm residência lá e que sempre estão viajando para lá, passando dias em Bauru. Eu preciso conhecer Bauru, preciso ir para Bauru. Muito bem, então, olha, outro recadinho que a gente quer dar é que o Clube Amigos da Boa Nova é um grupo, né, uma união de pessoas que desde os anos 2000 vem se reunindo e vem colaborando para que a gente possa divulgar o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, o bem, através da rádio, da TV. Então, criado o Clube Amigos da Boa Nova, inclusive a primeira sócia é a nossa Maria do Socorro de Sorocaba, o número 1. Um abraço para a Maria do Socorro, para toda a sua família. Então, você pode ajudar, como a Maria do Socorro ajuda desde lá do início, para que possa chegar essa mensagem a tantos outros corações. Então, como que você faz? Entre no site amigosdaboanova.com.br e também você pode falar com as nossas telefonistas, aqui, colaboradoras e colaboradores que estão lá no clube. Tem o telefone gratuito, que é o 0800 12 018 38. Esse telefone você pode ligar, que a ligação não é cobrada. Tem o fixo, se você quiser ligar, aqui de São Paulo, 11 2458 3214. E o smartphone agora com o WhatsApp, que é uma modalidade de comunicação mais rápida e pode ser internacional também, em qualquer parte do planeta. Então, é o 11 97 261 0272. Registra aí no seu celular. Vou repetir, 11 97 261 0272. Esse mesmo telefone também é o Pix, que é essa modalidade de você poder passar recursos através do seu banco para outro banco, né? Então, o nosso número de Pix é 11 97 261 0272. É o mesmo do WhatsApp, é o mesmo do celular aí que a gente tem. Então, muito bem, dado o recado, a gente prossegue aqui, né, com esse texto aqui do livro Leis de Amor,
do Emmanuel, na psicografia do Chico e do Valdo Vieira, né? Então, a pergunta seguinte é, agora entrando num assunto também bem importante dentro da vida física nossa e que tem, vamos dizer assim, respaldos e reações no campo espiritual. E ele é perguntado ao plano espiritual, e há aqueles que se entregam aos desequilíbrios do sexo? A resposta é, se abraçamos desequilíbrios do sexo agravados com padecimentos alheios por nossa conta, aguentamos inibições genésicas, muitas vezes com o cansaço precoce e a distrofia muscular, a epilepsia ou o câncer de permeio. Olha as consequências que o Emmanuel coloca aqui, mas que com certeza existem, né, Tiago? No livro Sexo Além da Morte, do Ranieri, foi orientado, inclusive, essa obra mediúnica foi orientada pelo espírito André Luiz, né? Ele vai ser ali deixado bem claro que, olha só, a força sexual, Nando, ela é a mais poderosa de todas no organismo. Depois, sabe que só perde para a força da mente. Depois da força da mente, a força sexual, ela é a mais forte no nosso organismo. Olha a importância disso para funcionamento adequado do nosso organismo espiritual e físico, viu, Nando? E físico, porque realmente é algo santo, sagrado, que a gente deve respeitar muito, não tratar de maneira pejorativa, de uma maneira suja, de uma maneira, né, assim, um tratamento inadequado que a gente vê em muitos núcleos religiosos e até mesmo dentro de algumas casas espíritas, né, endemoniando o sexo, viu, Nando? Acho que a gente deve ter quando a gente estuda cada vez mais, a gente passa a respeitar mais ainda. E lá você falou, o Emmanuel tocou nessas doenças, né, mas nesse livro, Sexo Além da Morte, o Ranieri, Nando, ele é levado em algumas regiões no plano espiritual de pessoas que tiveram problemas com a sexualidade, né? Exacerbada, né? Exatamente, o uso exacerbado da sexualidade desmedido, descontrolado, sem respeito às leis normais, sabe o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo a pessoa ela fica meio doente mental, Nando. Ela desgasta tanto o seu corpo espiritual que ela fica meio com uma deficiência mental, realmente, lá no plano espiritual. Então, o Ranieri visitou um hospital psiquiátrico e falou, mas o que aconteceu? Problema do sexo. O problema do sexo pode causar também um retardo mental. Não é isso muito curioso? É muito verdade. Bom, a gente está chegando ao final de mais um programa Alvorada, que a gente possa ter despertado em você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, a ler, a estudar esse livro, né? E na semana que vem a gente já vai vir com outro texto, né? Mas que a gente possa ter nesses 3 programas que passaram despertado algum interesse para se conhecer esse livro Leis de Amor. Tiago, gratidão aí por você estar aqui conosco, né? Tudo de bom para você. Obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui conosco. Mestre Nando, pelo amor de Deus, eu que tenho que agradecer essa família fiel, a você, a todo mundo, por estarmos juntos aqui nesse momento tão maravilhoso. Um beijo no seu coração, um beijo a todos. Agradecendo aí, então, a todos. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, fale com nossas telefonistas no 0800 979 5011 ou no 11 2457 5011. Mande recadinho para o Tiago, para o Nando, para toda a equipe do Alvorada, né, como a dona Ana Castilho nos mandou lá de Bauru, mande também você seu recadinho. Então, até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Tiago. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.